Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 21. O tema central deste capítulo eu considero a hipocrisia, a falsidade humana. Jesus, ele vai entrar em Jerusalém. É a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas o profeta Zacarias tinha previsto que Jesus entraria em Jerusalém montado em uma jumenta, em um animal. Aquilo à luz dos escribas fariseus era uma coisa inaceitável, porque Jesus ele tinha feito vários milagres, era para alguns o Messias que haveria de vir, e como um Messias terreno que ia governar, que ia reinar em Jerusalém, podia fazer um ato entrando numa jumenta. O que se esperava era uma coisa apoteótica. Mas Jesus ele entra em Jerusalém, na realidade naquela jumenta, para se cumprir o que estava escrito no Velho Testamento, pelo profeta Zacarias. E eles entram lá, gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Isso é um hino de ação de graças. Salve-nos. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele vai até o templo. E Jesus se depara no templo com uma série de irregularidades, mesa de cambistas que vendiam pombas. O que estava acontecendo ali? É que muitos que moravam distantes, eles não tinham como trazer os animais, eles compravam os animais no próprio templo. E os animais para sacrifício tinham que ser animais puros, animais sem nenhum defeito, sem mácula. E eles faziam o quê? Eles vendiam animais e o mesmo animal era vendido várias vezes. Então Jesus ele derruba aquelas mesas dos cambistas, cadeiras, e Jesus diz que a minha casa é a casa de oração. E foi transformado em covil de salteadores. Ali é um dos momentos que eu diria, uma das coisas que apressa talvez a ida de Jesus à cruz. Porque ali era uma fonte de renda daquelas pessoas desonestas, ladrões. E quando mexe com o bolso, nós sabemos o quanto isso é difícil. Jesus ali naquele local efetua várias curas no templo. Jesus cura cego, cura coxos, ele cura gente de toda espécie, né? Jesus, ao final do dia, ele deixa a cidade e vai para Betânia. Betânia era a cidade, o local onde Lázaro, aquele que Jesus tinha ressuscitado juntamente com a sua irmã Maria e Marta. Jesus era amigo da família. E Jesus ali, ele deve ter pernoitado por lá. Mas Jesus, cedo da manhã, quando vai saindo da cidade, ele teve fome. E ele vê uma figueira muito florida. Nós sabemos que essas árvores como a parreira e a videira, quando tem folha,
é sinal que tem fruto, assim como a figueira, como a oliveira. E aquela figueira, ela estava toda florida e não tinha fruto. E os discípulos se admiraram e clamaram, né? Jesus disse que ela ia secar. E ela secou rapidamente. Jesus era antiecológico, porque Jesus pega uma figueira linda, toda cheia de folha, e manda que ela seque. Ali Jesus está comparando aquela figueira com a hipocrisia dos fariseus. A hipocrisia, a falsidade humana. Então, os fariseus, eles diziam uma coisa, na verdade eles pensavam outra. Eles eram hipócritas. Jesus está comparando aquela figueira, que ela tinha folha, era para ter fruto e não tinha. Então Jesus, ele faz essa comparação da figueira sem fruto com a hipocrisia dos fariseus. Mas Jesus, ele também, ele fala a questão da autoridade do batismo de João, né? Que os perguntavam se o batismo de João vinha do céu ou vinha da terra. Se viesse do céu, ele daria então que... Por que não acreditavam nele? E se fosse da terra, eles consideravam que era dos homens, e por que não consideravam João um profeta? Então, Jesus também respondeu que, como eles não responderam a pergunta de Jesus, Jesus também não responde. Mas também continua que tem a parábola dos dois filhos. Tem um filho que é pedido que ele vá trabalhar na vinha. E ele diz que vai trabalhar. Só que ele disse que vai trabalhar e não foi. Ou seja, ele desobedece. Já o pai pede ao outro que ele vá, e ele diz, sim, Senhor, porém não foi. Então ele diz que ia, mas na realidade ele não foi. Então essa parábola dos dois filhos vai trazer para nós uma conotação de duas classes de pessoas. Uns que são obedientes e outros que são desobedientes. Uns que obedecem e outros que não obedecem. E assim são as pessoas com relação a Jesus, com relação ao nosso Deus. Uns obedecem à palavra de Deus e outros não obedecem. Também ele fala também da parábola dos lavradores maus. É contada uma parábola que havia um homem dono da casa que plantou uma vinha e cercou, fez um lagar e arrendou os lavradores. E depois ele se ausentou do país, esse homem. E ele, na colheita, manda os servos a receber os frutos que ele tocava, que ele arrendou. Ele é espancado e apedrejado e morto. Depois ele envia mais outros, a mesma coisa. Depois ele manda seu próprio filho. O meu filho eles vão respeitar. E os lavradores vendo filhos, eles disseram então, ele é herdeiro e vamos matemos e apoderamos-se da sua herança. Então nós vamos ver que essa parábola, ela fala que o dono da vinha é Deus. Deus é o dono. Mas depois ele manda, certo? Ele arrenda essa vinha aos líderes de Israel. E depois de algum tempo, ele manda colher aquela parte que ele toca. E os servos que ele manda, os lavradores, quem são os profetas. Que eles mataram os profetas enviados por Deus. Depois, ele vendo que eles fizeram isso, ele manda o seu próprio filho, que é Jesus, que fizeram a mesma coisa. Mataram o nosso Salvador. E aí, nós vamos ver que quando Jesus voltar,
ele diz o seguinte: porquanto vos digo que o reino de Deus não será tirado, será entregue a um povo que lhe produz o respectivo fruto. Então, quando Jesus voltar, tudo isso será resolvido. Aqueles homens maus, aqueles que não quiseram saber de Jesus, aqueles que negaram a Jesus, eles terão o julgamento devido. Ou seja, os que obedeceram a Deus terão a vitória, a vida eterna. E os que desobedeceram terão a morte eterna. Essa comparação da parábola dos dois lavradores maus diz respeito também à vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, ele fará a justiça. Que Deus continue nos abençoando.